Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC, loja, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. Está no ar Plural, um programa com novos pontos de vista. Bom dia, sábado 16 de abril, está no ar o programa Plural, o nosso encontro de todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Olinda. Você pode nos acompanhar pela frequência FM 105,3, pelo seu aplicativo de rádio preferido ou ainda nos assistir em nosso canal no YouTube. Não esqueça de participar conosco pelo WhatsApp 994129527. Agora são 7 horas e 1 minuto. Plural. Apresentação: Eliana Victório. O sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, é o dia que antecede a ressurreição de Jesus. Após ter sido morto na Sexta-feira Santa, é o momento em que os fiéis se preparam para celebrar a vida de Cristo. Hoje, sábado de Aleluia, para muitos também é dia de malhar o Judas, uma tradição em todo o país trazida pelos espanhóis e portugueses para toda a América Latina. E para você, qual a importância do dia de hoje? Para refletirmos melhor qual o real significado da Páscoa. Se você ainda não segue a gente, confere lá no Instagram. É só procurar o nosso @, que é programa Plural. Tudo juntinho. Daí você terá acesso a nossos temas antecipadamente. Poderá ver vídeos e fotos dos nossos convidados e ainda participar conosco da construção do plural. Participando da nossa mesa hoje, eu recebo o coordenador da Federação Israelita de Pernambuco, que é professor de História Judaica e Cultural Judaica, é o Jader Tachilitsky. Um bom dia, prazer em recebê-lo no Plural. Bom dia, uma satisfação estar presente com os colegas para que a gente possa trabalhar essa temática tão importante e tão atual. Também participa do programa de hoje o sociólogo Marcos Dornelas. Marcos, muito bom dia, é prazer em recebê-lo no programa. Eliana, bom dia, quero cumprimentar também os colegas aqui na mesa. É um dia importantíssimo, né? Estivemos aqui juntos no Natal e aquele era um momento de uma passagem, né? Da pandemia, a gente tinha ainda muitas incertezas. E agora na Páscoa a gente tem um vislumbre maior de que talvez se não acabar da pandemia, mas ao menos que a gente esteja num novo momento dela, né? Mais tranquilo, em que a gente possa lidar melhor com a situação. Então, esse sábado de Aleluia é um dia muito especial por tantos outros motivos. Ok. E eu recebo ainda o pároco da Igreja das Graças, o padre Josenildo Tavares. Padre, muito bom dia, prazer em recebê-lo no nosso programa. Bom dia, Eliana. Bom dia, Chada. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Olinda. Uma alegria estar aqui com vocês num dia tão importante para nós cristãos, onde celebramos a nossa esperança, a ressurreição de Cristo, e esperamos, como o Marcos acabou de dizer, né, que essa Páscoa seja a superação dessa pandemia também na nossa vida e na sociedade, né? Exato. Bom, e você, ouvinte, é o nosso convidado especial de hoje. Participe do nosso programa. Depois da pandemia, que mexeu com as emoções e a fé de muita gente, os senhores acreditam que as pessoas estão mais voltadas para o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa, ou ainda continua sendo, para a maioria, uma ocasião comercial, um feriadão para se comer, beber, viajar, descansar, quebrar a rotina? O que aconteceu? Quem começa? Bom, nós temos 40 dias que prepara a Páscoa, né? A Quaresma, que é exatamente, vamos dizer assim, a dinâmica bíblica, onde nós acompanhamos o profeta Isaías, que Jesus, claro, depois os escritores vão identificar, né, Jesus com Isaías, né, o servo, e
a quaresma ela vai nos preparando, vai nos moldando, né? Vai indicando, né, pistas para uma vivência cristã mais ligada a Jesus, né? E em termos de pandemia, tem ajudado, sim, mas ao mesmo tempo tem surpreendido, né? Muitas famílias têm aproveitado, muitas famílias têm até se tornado, como lá no início, né, do cristianismo, pequenas células, né, igrejas domésticas, porque não podia sair, não podia ir para lugar nenhum, então foram se instalando, né, pequenas experiências, mas eu acredito nesse último final de semana, né, que foi o Domingo de Ramos, nós tivemos assim uma quantidade muito grande de frequentadores e assim para nós é uma medida, claro que é muito relativo, né? Uma igreja cheia ser uma igreja, vamos dizer assim, que viva o cristianismo, aquilo que o próprio Jesus viveu e pede que a gente viva, né? Mas ultimamente eu percebo que há uma busca, uma adesão, né? Vocês sabem que nós temos a confissão, né? E sempre eu gosto de tornar aquele espaço da confissão um espaço de acolhida, de escuta, né? E o Papa Francisco tem nos dito, né? Olha, a confissão é o lugar para você expressar a misericórdia de Deus, né? Então, se a gente pode fazer essa catequese, é um processo permanente, mas acredito que se o mundo não aprendeu, né, no geral, mas assim, há aprendizados, né, um grande aprendizado foram os gestos de solidariedade de grupos cristãos, não cristãos, pessoas que não pertencem a denominações, a grupos religiosos, mas que sensibilizaram-se com a situação pandêmica, né, do mundo, e nós aqui na região do Recife, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Já é uma prática nossa, a questão da caridade, né? As paróquias da Arquidiocese são 150 paróquias, e isso está muito arraigado em nós, né? E as pessoas, sabendo disso, procuravam a Arquidiocese para essa, vamos dizer assim, fazer chegar às pessoas durante a pandemia, né? E muitas pessoas nos procuraram, né, para aconselhamentos, mas eu quero acreditar que a humanidade vai sair melhor dessa pandemia. Foram 2 anos, não é isso? 2 Isso. anos de pandemia, e nesse meio tempo 2 Páscoas, né? Aqui em Pernambuco, salvo engano, foi 18 de fevereiro o primeiro caso. Eu estava, inclusive, no interior, estava em Afogados da Engazeira, voltei de lá. Páscoa sem povo, né, Marcos? Isto, então tivemos uma Páscoa que, se a gente não já contasse, e esse é um lado muito bom da tecnologia, com algumas ferramentas tecnológicas, de modo a aproximar as pessoas, ainda que por meio de telas, né? Mas, evidentemente, não é a mesma coisa. E aí eu quero estipular uma comparação, né? Esses 2 anos com Páscoas, que a gente, no máximo, via nossas famílias por meio de telas, né? Em vez de fazermos aquele almoço tradicional na sexta-feira, aquele almoço tradicional no domingo, a visita à igreja, com o que aconteceu no domingo passado. Domingo passado eu estava no Domingo de Ramos, em São Severino dos Ramos. Eu gosto de aventurar a coisa, então eu fui de bicicleta, e lá, eu moro em São Lourenço, e lá em São Severino dos Ramos, ainda com receio, né, com cuidado, diria, talvez seja a palavra melhor, as pessoas, grande parte de máscara, mas muita gente. A igreja absolutamente lotada, todo o entorno ali em Paudalho, também um grande movimento. Então era uma coisa que há 2 anos não se via, não é? Esse movimento do povo em torno da igreja, né?
E o outro que eu falo em relação à própria refeição, né? Eu me referi aqui aos almoços, né? Da sexta e do domingo. Não é o almoço pelo almoço, né? No mundo corrido que a gente tem hoje em dia, infelizmente é muito comum a gente desritualizar certas coisas, né? Uhum. Então, os almoços muitas vezes acontecem, infelizmente, em frente à TV, cada um almoçando num horário diferente, o filho almoça num certo horário, a esposa num outro, você também num outro, um tanto isolados, E né? o celular do lado. E o celular do lado. Às vezes é a estrela de todos os momentos, né? Inclusive da hora do almoço. E este almoço da Páscoa, ele é muito importante. Ele tem um efeito sociologicamente falando, né? De coesão social muito grande, de trazer as pessoas para perto uma das outras. Que no final das contas é o sentido mais simples de igreja, né? De pessoas ali próximas em torno de uma determinada causa. Então, este momento não é só o momento de almoçar. Ninguém almoça na Páscoa somente para comer. Isso. Não é simplesmente matar a fome. Ou pelo menos não é somente matar a fome física, biológica. Existem outras fomes ali a serem saciadas, né? Envolvidas ali. Então tem todo um simbolismo, tem toda uma ritualização que precisamos resgatar. E eu quero também crer que estamos resgatando isto cada vez mais. O último Natal já foi um pouco assim. A gente já conseguiu fazer uma coisa mais ritualizada. E eu falo do que eu observo, né? E também do que a gente lê, do que a gente acompanha na vida de outras pessoas. Essa ritualização ela é muito importante. E eu acredito que nesses 2 anos, como tivemos uma parada abrupta, né, desses processos de ritualização, de encontros, quando é possível fazer novamente, quando é possível juntar esta família em torno da mesa, né? Não em torno da comida, mas em torno daquele ritual que perfaz a mesa, daquele estar junto, do prazer de estar juntos, isso daí muda tudo. Eu acredito que nesses 2 anos perdemos essas características, mas ao retomar, a esperança é que a gente tenha isso cada vez de maneira mais forte, né? Cada vez de maneira mais aprofundada. E eu acho interessante, Eliana, quando você se refere ao verdadeiro significado, ainda que tenhamos dentro eu me referi ao budismo e ao hinduísmo, mas esses 2 não têm sequer referências à Páscoa, né? Mas quando nós temos aqui a referência judaico-cristã, que está muito atrelada, evidentemente, à questão da Páscoa, mas há outros povos também que praticavam, e daí a gente tem hoje a tão combatida, né? Que infelizmente é o endeusamento do ovo de Páscoa, ou do coelhinho, mas tem características históricas que a gente pode desenvolver daqui a pouco. Mas esse apelo comercial, ele tem um fundo histórico também. Ele tem um fundo de coesão, de agregar as pessoas em torno de uma determinada causa. E que é muito importante, né? Que a gente não pode perder. Já a gente vai falar sobre isso também. Vamos decorrendo. Jader, o que você acha? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para poder compartilhar com o público um pouco do significado da Páscoa judaica, que é o Pêssar, como a gente chama. Quando a gente pensa no judaísmo, a gente se refere não apenas a uma religião, né? O judaísmo tem todos os seus princípios de fé, mas está ligado à história de um povo, de uma nação, cerca de 4.000 anos de história, que na antiguidade, quando a gente estuda as grandes civilizações, a civilização egípcia, a mesopotâmica, a persa, os gregos, os romanos, a gente estuda em história que existia um pequeno povo que vivia na região da antiga terra de Canaã, o povo de Israel, né? Esse povo, que começa a partir da formação de um casal, Abraão e Sara e seus descendentes, num dado momento, por circunstâncias históricas, vai viver no Antigo Egito e vai terminar sendo escravizado no Egito. A história do Pêssar, da Páscoa judaica, é a história do sentido da dignidade humana, de que um povo não pode e não deve ser escravizado por outro, que a liberdade é um valor muito importante para a humanidade. Então a gente tem a história bíblica da intervenção divina através de Moisés,
que é um bebê que sobrevive, colocado no rio Nilo e recebido pela princesa, né, no palácio egípcio, que o adota, e ele cresce como um príncipe no Egito, e depois descobre a sua identidade israelita e se refugia no deserto, e depois retorna ao Egito e promove o confronto com o faraó, né, com o déspota da época, e consegue atingir a libertação desse povo. E esse povo, no caminho de volta à terra prometida, né, aquela referência bíblica do pacto entre Deus e Abraão e Sara, né, nesse caminho do deserto, esse povo forja a sua identidade nacional e religiosa. Então, o sentido da Páscoa judaica é justamente o sentido de passagem, né? Passagem da escravidão para a liberdade, passagem de uma determinada situação para uma nova situação. E nas bases que o judaísmo se forma na época, e o judaísmo parte de um princípio na crença do monoteísmo, né? Na crença de que é uma força criadora, diferentemente dos conceitos politeístas da época, que identificavam nas forças da natureza deuses, né? Então o sol ou o trovão ou qualquer manifestação natural podia ser visto como uma divindade, ou o próprio conceito do governante egípcio era visto como um deus na terra, né? E o judaísmo trouxe um conceito de uma força espiritual superior, criadora, que criou tudo que existe e teve na humanidade a sua principal obra. E o judaísmo vê que o ser humano ele se torna um parceiro de Deus desse processo criativo, né? Quer dizer, o ser humano carrega consigo uma responsabilidade de aqui na Terra construir uma sociedade que dignifique a todos que aqui vivem, e que o ser humano é um guardião daquilo que ele recebeu, daquele planeta, né? Então o próprio judaísmo ele traz desde seu livro sagrado, a Torá, uma série de conceitos de respeito à natureza, de preservação do planeta, de respeito a toda a criação, os animais, etc. Então, se na Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador, isso significa que todo ser humano ele é revestido de dignidade, independente de sua crença, independente de sua origem étnica, de suas convicções, de sua condição social. Então, essa mensagem da Páscoa judaica traz justamente o conceito de um povo de escravos que Deus intervém no sentido de dizer: esse povo tem dignidade, esse povo tem direito à sua liberdade, esse povo tem direito a construir o seu destino como homens livres. E esse conceito é um conceito que depois vai servir de inspiração para diversos movimentos libertários ao longo da história. Então, se o homem é uma criação divina, o homem não pode ser escravizado. Numa época em que os governantes eram déspotas, eram tiranos, tinham poder de vida e morte sobre seus súditos, o conceito bíblico da Páscoa traz justamente esse conceito. Os seres humanos nasceram para ser livres. Os seres humanos têm a capacidade de discernir, de refletir sobre sua condição, de se organizar em sociedade e de ajudar a construir a sociedade que traga esses princípios. O princípio de justiça, o princípio de respeito, a ideia de que precisa haver uma comunhão humana no sentido desse respeito, dessa convivência. É interessante que a Bíblia traz a necessidade de se assistir, de ser sensível aos setores mais vulneráveis da sociedade. Então a gente vê que constantemente se refere ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. São representantes daqueles setores da população que necessitam do apoio social. Isso a gente pode transpor para os nossos dias. Então, quando a gente vê, inclusive, um mundo em constantes conflitos, refugiados, né? Um turbilhão, o conceito bíblico da Páscoa nos traz essa reflexão sobre o quanto nós precisamos ser solidários, sensíveis, empáticos com aqueles que precisam da nossa ação. Jader, isso significa o seguinte:
Essa é a origem da festa judaica. Ela sofreu alterações para chegar até o que hoje a gente comemora a Páscoa. Uhum. A Páscoa judaica, ela sofreu alterações, mas a gente está falando de episódios de 3.300 anos atrás, mas ela manteve o seu sentido básico. E o Pêssar, a Páscoa judaica, assim como foi citado aqui da Páscoa cristã, é uma festa eminentemente comemorada em família, em torno de uma mesa, e uma série de rituais em que essa história é contada dos pais para os filhos, é relembrado, fomos escravos e hoje somos livres. E a escravidão é uma chaga e a liberdade é algo que tem que ser permanentemente trabalhada no sentido de ser mantida. Então, quer dizer, a essência, a base da festa, ela se mantém. Ela se mantém. O objetivo, do porquê. Perfeitamente. E entre os principais ensinamentos que Moisés traz para o povo naquela travessia no deserto é o valor da educação. Ele dizia, você vai contar essa história para os seus filhos, que vão contar para os seus filhos. Esse sentido de identidade, esse sentido de saber de onde eu vim e aonde eu pretendo chegar e que valores eu preciso carregar nessa travessia. Então, quando a gente fala de um período de pandemia, também é uma travessia que a gente precisou aprender a fazer e de forma solidária. O que mudou? Alguma demais. coisa... Não, é maravilhosa, mas, por exemplo, assim, tudo isso que eles viveram, os nossos antepassados, podemos colocar assim. Hoje, a gente só... Parece... A impressão que eu tenho é que vivemos só, talvez, 1/3 de tudo isso. Houve uma mudança, né, de como se comemorar, do que se festejar, foram incrementados alguns detalhes, alguns itens, alguns símbolos, né, nesta festa, mas a essência dela, a impressão que me dá, ou eu estou errada, de que se mudou, se perdeu em algum momento. Deixa eu só dizer uma palavrinha aqui. O que Jada coloca é extraordinário. Porque o judaísmo é a nossa cultura mãe, é fonte. Eu creio que essa abordagem da passagem, né, da opressão do Egito para a terra prometida, né, onde corre leite e mel, né, isso está muito presente em nós cristãos, mas eu creio que há uma carência, não sei se Marcos concorda comigo, mas assim, nós precisamos, a gente não pode se distanciar do judaísmo. Porque o sentido da Páscoa cristã, ela está muito, muito, vamos dizer assim, arraigada ou enraizada. Jesus era judeu, entende? Então, eu creio que o esforço maior que ele fez foi mostrar àqueles que estavam ao seu redor essa concepção que Jada coloca. Quando a gente vai para Mateus 25, né, ele traz essa concepção do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, né? Jesus faz uma releitura. Eu acho que o problema está conosco, enquanto cristianismo, que nós nos distanciamos da fonte. Entende? Então, é muito interessante ouvir, né? Um povo não deve ser escravizado em hipótese alguma. O que é que Jesus diz? Foi para a liberdade que nós fomos criados ou fomos salvos, não é? Essa liberdade nós acreditamos. Ontem celebramos Sexta-feira Santa, não é? Para nós cristãos é muito evidente, né? Um Deus que se crucifica para nos devolver a dignidade lá de trás, não é? É muito bom, né? O cristianismo faz essa releitura dessa saída do deserto, uma nova identidade agora a partir de Jesus, né? Depois, Jesus nos educou para essa liberdade. Escravidão é uma chaga.
né? Então, vocês percebam nas atitudes de Jesus, é uma outra concepção, mas você lendo o Novo Testamento, você vai perceber atitudes de Jesus que estão lá no profeta Isaías, Jeremias, Amós, né? Só para dar um exemplo, né? Na quarta-feira de cinzas, qual é o chamado, né? O profeta Joel diz o quê? Rasgai os corações e não as vestes. Depois Jesus diz no Evangelho o jejum, a esmola e a caridade, né? A oração. O que é isso? Né? É cuidar dos órfãos. O que é que Isaías diz? O verdadeiro jejum é cuidar dos que estão aí descuidados. Por isso que nós não podemos... O judaísmo é a nossa fonte primeira. Na nossa missa, primeira leitura, no domingo, é sempre do Antigo Testamento. Para lembrar de onde nós viemos. Tá, claro, não na perspectiva mais do judaísmo, mas nós vamos lá atrás. Depois vem Paulo, né, Paulo foi judeu, né? E ele também, com a sua conversão, ele faz uma releitura do judaísmo. E depois Jesus, que nos mostra, né, o itinerário, né, da vida. E eu diria assim, que a ressurreição a Páscoa é um convite a uma militância da vida. A vida venceu, né? A morte foi vencida. Então é muito boa essa abordagem de Jada. Eu acho que esse momento aqui, ele é muito educativo, né? Parabenizar a Rádio Olinda por esse momento e que a gente tenha consciência de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Isso é muito bom. Tem um livro da filosofia, né, que o nome é O Debate entre Sócrates e Jesus, que trata, de uma certa maneira, dessa perspectiva que o padre coloca, que também foi colocado numa perspectiva do judaísmo, a questão da vida vencendo a morte. Como que isso, num aspecto político, também é importante para a gente? Lá na Grécia, o Platão, ele escreveu um livro chamado A República, e a República, o fundo, a tese principal do livro, é de que os reis precisam ser filósofos, ou os filósofos deveriam ser reis, né? Para o Platão, esse é o ideal de uma república perfeita, né? Aquela em que os governantes teriam também um ideal filosófico. Numa outra perspectiva, a partir do cristianismo, quando Jesus ele encarna a bondade em si, e esta bondade em si, infelizmente, um dos nossos valores em relação à bondade é que a bondade é fraca, né? A gente tem essa impressão no mundo cotidiano, né? Eu quero dizer, de que ser bom é ruim. As pessoas falam, você é muito bonzinho, você não deveria ser assim. E quando Jesus encarna a bondade em si e a justiça, e ele reencarna, você tem uma amarração entre a perspectiva do poder, que é exatamente a de vencer a morte, né? E a questão da bondade. Então, talvez a principal mensagem que haja aí, numa perspectiva filosófica, né, é que esta bondade, ela é possível de se amarrar a uma questão de poder e que esse poder, ele sobrepõe-se à morte. Agora, evidentemente, para explorar o que a Eliana trouxe o que é que mudou, tem um sociólogo chamado Max Weber, que ele falou 100 anos atrás, talvez, que nós vivemos um processo de desencantamento do mundo. E esse processo de desencantamento do mundo envolve também a religião. E ele fala também de um processo de burocratização, e outros falaram dos processos de mercantilização. E aí a gente recai na Páscoa bastante comercial que a gente tem hoje em dia. Esse processo de mercantilização faz com que a estrela da festa, né, não seja esta passagem que a gente vem se referindo, né, que na cultura judaico-cristã está presente na diáspora, está presente na ressurreição de Cristo.
a estrela da festa parece ser o ovo do chocolate, parece ser o coelhinho. E aí meu filho de 5 anos não entende. Ele diz, mas papai, o coelho não bota ovo. Como é que essas... né? Então, porque existe aí mais uma esfera comercial que se apropria de uma certa cultura anglo-saxã, de religiões pagãs, né, como se chamava na Idade Média, mas que é ressignificado, é colocado de uma maneira puramente comercial e vazia de sentido. Aquele sentido é totalmente esvaziado e vira simplesmente o chocolate pelo chocolate. Então nós temos de fato um problema, né? Porque esvaziou-se todo o sentido que a gente vem falando aqui e a gente ficou com... E aí eu me refiro àquela minha primeira fala. Perdemos o ritual. Perdemos o sentido de que aquilo ali é mais do que o que nós podemos ver. Existe um ritual, existe um simbolismo que está presente ali. Mas que é tarefa de cada um, de cada família, de cada igreja, tornar isso cada vez maior. Porque uma coisa que a gente tem em história é que se chegamos até aqui, viemos de algum ponto. E se viemos daquele ponto, podemos voltar àquele ponto, para o bem ou para o mal. Então é possível ressignificar, né? É possível nos reaproximarmos desses sentidos, né? E esta passagem pandêmica pode, penso eu, nos reaproximar desse sentido originário, né? Que a gente está aqui colocando. O que você acha, Jada? Essa questão dessa reflexão, como estamos, para onde estamos indo, eu queria passar aqui. O judaísmo, ela é uma religião eminentemente otimista. A visão judaica é uma visão de um futuro de aperfeiçoamento. Na própria visão do profeta Isaías, ele fala num futuro em que toda a humanidade vai reconhecer a Deus, e fala de uma criança, né, andando com o animalzinho, e o lobo vai conviver com o cordeiro. O judaísmo acredita que o ser humano ele tem livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de observar o que está em sua volta e fazer escolhas. Ela não acredita num determinismo, ela não acredita que nós somos reféns impotentes diante, seja da realidade social, seja da realidade natural. A filosofia grega ela era muito fatalista, ela colocava o ser humano como impotente diante de forças tão poderosas que ele ficaria acuado e impossibilitado de ser um agente ativo. O judaísmo pensa exatamente o contrário. O judaísmo crê que o Criador nos dotou de uma centelha, né, de uma capacidade criadora, de uma capacidade de construir uma sociedade em que cada indivíduo ele tem que ser valorizado e respeitado em sua individualidade e, ao mesmo tempo, ele tem essa capacidade de se reunir com os outros e, conjuntamente, construir essa sociedade melhor. Apesar da história do povo judeu ter sido, nos últimos 2000 anos principalmente, uma história de muitas perseguições, uma história de exílios, uma história de intolerância que culminou em pleno século XX com talvez a maior tragédia da história da humanidade, o Holocausto, em que 6 milhões de judeus foram mortos durante o período da Segunda Guerra, e não porque estivessem numa contenda, numa guerra, foram eliminados dentro de uma teoria racista que dividia a sociedade em seres superiores e inferiores. Para se ter uma ideia, foi 1,5 milhão de crianças assassinadas durante o Holocausto. Apesar disso, o judaísmo ele tem essa capacidade de se reconstruir, de sair dos escombros e apontar para um novo caminho. 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial foi recriado o Estado de Israel, a autodeterminação nacional do povo judeu. E em 74 anos de existência, esse país conseguiu produzir coisas extraordinárias. Então, a visão judaica é a visão de que, com todos os problemas, o ser humano tem a capacidade do aperfeiçoamento, e é esse caminho que se quer chegar. E esse caminho se chega através da reflexão, da gente pensar
como é o mundo que nós estamos vivendo, onde eu estou errando como indivíduo, onde estamos errando como coletividade. Existe no judaísmo o dia do perdão. É aquele dia em que a gente faz a reflexão e a gente se arrepende dos nossos erros e a gente pede perdão a Deus e ao nosso semelhante pelo que a gente fez e parte para corrigir e nos aperfeiçoarmos como seres humanos. Então, a partir daí, esse sentido do aperfeiçoamento, da melhora, da crença num futuro promissor é que nos norteia e nos estimula e nos dá essa energia nessa crença de que chegaremos a um futuro melhor, de que estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento. Nossa, eu vejo assim, eu fico encantada com essa cultura, com o pensamento de vida, de existência, mas parece assim tão longe da nossa realidade hoje. Por exemplo, quando você coloca, né, o dia do perdão, né? E está atrelado a você querer ser livre, né? Você ser livre e você respeitar o próximo, né? Dentro dessa proposta do que é a Páscoa. Mas é muito longe do que a gente vive hoje. As pessoas se perderam. Ou os valores ou as coisas os itens que foram incrementados nesse período, nesta festa, né, tem levado cada vez mais a gente se perder. Perdoar é tão difícil. Você respeitar o próximo, então, é algo assim, sabe, muito mais difícil nos dias que a gente vive hoje. Então, é nesse sentido que eu falo assim, a gente tem... vamos voltar às nossas origens, ao sentido, ao significado da Páscoa, por mais que ela possa ter sido incrementado, ou que o ovo, ou que o comer o peixe, né, fazer um almoço especial, ou um jantar, seja assim, vamos reunir a família, e em torno disso a gente vai comemorar a Páscoa, mas a essência, o objetivo dela, né, do respeito. Eu quero ser livre, mas eu vou respeitar o próximo, eu vou me respeitar. Isso parece que ficou perdido. Eliana, é boa o seu questionamento, mas a fala anterior, né? Para nós, por que a quaresma? Não é uma liturgia, entendeu, aleatória. Está vinculado com esse dia do perdão, que é, claro, ampliado agora. São 40 dias. As leituras, pode ir lá no ritual, entendeu? No lecionário, qual é a proposta do profeta Isaías, qual é a proposta de Miqueias. Ou seja, tem muita clareza. O que é que Deus quer da gente? Esses dias eu venho refletindo muito sobre as imagens de Deus que a gente carrega. E Jesus, ele quer nos dar exatamente a imagem de Deus que ele se configurou. Um pai misericordioso, né? Quem quer ser o primeiro, que seja o servidor, o mandamento, né? Moisés, para nós, é Mateus. Mateus coloca no seu evangelho, né? Ele é o novo Moisés. Os mandamentos, né? As bem-aventuranças. Uma releitura, claro, né? A partir de Jesus. Mas não falta, vamos dizer assim, instrumentos. O que está faltando é a gente levar a sério o que nós estamos escutando. Pregações, né? Catequeses. E a própria palavra do Antigo, as cartas de Paulo, o Evangelho. Então, 40 dias para nos preparar para a Páscoa. E ainda para nós, não é um dia só, não. Não é só amanhã. Nós vamos ter 50 dias de Páscoa para dar ênfase, entendeu? Para dizer, olha, é tempo de esperança, é tempo de vida nova, mas também é tempo de continuar mudando.
Então, eu diria o seguinte, que a quaresma, na realidade, não é um simples ritual. Não. É um estilo de vida. Isso, é uma com proposta. base, é uma proposta É, de vida com base no que vem da cultura judaica, do início dessa festa, e que sofreu tantas transformações, Uhum. e que nessas transformações a gente acaba se perdendo a originalidade e acaba só assimilando, digamos, no mundo moderno e capitalista que vivemos hoje, só o consumismo, né? E o fato de reunir a família... é só o almoço. Então, vem a mãe, a avó, a tio, os irmãos, os primos. É aquele almoço, pô, acabou ali, acabou. E, na realidade, não é isso. Que poderia ser um momento do perdão, né? A quem eu preciso pedir perdão? A você? Né? A quem eu preciso dar o meu perdão? Poderia ser já uma atualização, né? Se nós temos um Deus criador, né, que nos tornou criativos, que nós sejamos também criativos da maneira que a gente vive, né, essa proposta de Jesus. Ok. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo. Agora são 7h41 e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Plural. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa e muito mais. Shopping ETC, aberto também aos domingos. Lojas, serviços, praça de alimentação e cinema. A Rádio da Família 105,3. Ok, aplicativo. Qual a boa da gastronomia? A boa é no Boa. E qual é a boa para fazer compras? A boa também é no Boa. E se for cinema, passeio e diversão? Já sabe, né? A boa pra tudo é no Shopping Boa Vista. Lá você curte o que gosta e ainda tem 2 opções de estacionamento por um valor super de boa. De domingo a domingo, venha pro Boa. Shopping Boa Vista, o shopping do coração da cidade. Vem ser feliz com a gente. Olinda, a sua FM 100% católica. Com você sempre. Mais música, mais alegria. 24 horas no ar. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC, lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. Você ouve Plural na Rádio da Família. 7h44. Páscoa, significado e importância. Esse é o tema do Plural desse sábado de Aleluia. Aqui no estúdio estamos recebendo o coordenador da Federação Israelita de Pernambuco, o Jader Tashilik. Até o final desse programa eu vou aprender a pronunciar esse nome, viu? É Tashilitsky. Isso. Agora. Também estamos recebendo o sociólogo Marcos Dornelas e o padre Josenildo Tavares, da Igreja das Graças, no Recife. E você, ouvinte, não esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp, 994-129527. Você, ouvinte, é o nosso principal convidado. Eu tenho aqui o cientista Albert Einstein. Ele disse o seguinte: algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. A Páscoa, ou Pessah, é mais do que uma data, é mais do que uma ciência, é mais que fé. A Páscoa é amor. E aí, Jader,
Eu queria que você começasse explicando para a gente um pouquinho dessa diferença, as diferenças que existem, né? Da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. A essência, a base dela, ela permanece, mas existem aí algumas diferenças. Perfeito. Você falou do Albert Einstein e me remeteu a lembrar de uma história interessante. Disse que houveram vários judeus conhecidos, importantes na história, que faziam reflexão. Então, diz que teve um judeu chamado Moisés que disse: a lei é tudo, né? Depois de muito tempo surgiu outro judeu, Jesus, e disse: o amor é tudo. Passou-se muitos séculos e um judeu chamado Karl Marx disse: o capital é tudo. Depois veio o judeu Sigmund Freud e disse que o sexo é tudo. Aí chega Albert Einstein e diz: tudo é relativo. Então, assim, é interessante o seguinte, eu acho muito importante compartilhar com o público, quando a gente estuda o Jesus histórico, de lembrar que Jesus foi um judeu, nascido em Belém, Betlehem em hebraico, Casa do Pão, né? Um local tradicional que vinha da tradição Rei Davi, era dessa mesma procedência, né? Ele vivia numa Judéia 2000 anos atrás, uma Judéia que era conquistada pelo grande império da época, o Império Romano. E existia na época uma grande revolta, né, do povo judeu, submetido a uma série de arbítrios do Império Romano. E Jesus nasceu num lar, filho do pai judeu, de uma mãe judia, né, José, Miriam, com o nome hebraico, Yosef, cresce num ambiente judaico, vai viver em Nazaré, depois vai em Jerusalém, frequenta o templo sagrado judaico, né, que já havia sido destruído pelos babilônios, o templo de Salomão, depois reconstruído, era o centro da vida judaica. E quando a gente pega os ensinamentos de Jesus, a gente vai perceber que é todo dentro de uma atmosfera judaica. O personagem histórico de Jesus, eu não estou entrando aqui na questão teológica, ele não poderia ter existido na Grécia da época ou em Roma, ele é produto da sociedade judaica da época. E os ensinamentos dele estão dentro do arcabouço judaico. Está no Levítico, quando fala que ama o próximo como a ti mesmo. Está dentro do ensinamento judaico. Mais ou menos naquela época, a gente teve um muito importante rabino chamado Hillel, que um dia perguntaram para ele: como é que você pode me explicar a Torá? O que significa a Torá, que é a parte mais sagrada da Bíblia judaica, enquanto eu ficar em pé apenas sobre um pé? Ele vai dizer: a Torá é o seguinte: não faça ao outro o que não quer que faça a você. O resto são comentários. Se você entender essa máxima, que representa, no fim das contas, o respeito ao ser humano, a convivência social, você vai entender a essência da Torá. Então, nesse ambiente judaico, e inclusive Jesus dizia: eu não vim mudar a lei, eu vim fazer cumprir a lei, né? A lei que ele se referia era a Torá, a lei judaica, a lei do povo em que ele vivia. Houve, naquela época, muitas pessoas que foram identificadas como o Messias esperado, que estava dentro das Escrituras. Tanto no sentido mais espiritual como no sentido mais físico, alguém que libertaria o povo judeu da opressão romana. Todos esses pretensos messias que se auto-intitularam ou que foram identificados como tal tiveram o mesmo final. Foram mortos na cruz, que era a forma de suplício romano para aqueles que representassem um perigo, uma ameaça ao poder romano. Na citação bíblica diz que na cruz estava escrito em latim, traduzido: Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né? Ele foi identificado como uma liderança judaica que poderia afrontar os interesses ou o poder romano da época. Os seguidores de Jesus eram judeus, os apóstolos, eram pessoas daquela sociedade que se encantaram com seus ensinamentos, mas acho muito importante citar de que não há uma contradição entre a essência dos ensinamentos de Jesus e toda a tradição judaica que vem dos profetas, etc. e tal.
O que divide a partir de então é que o que era inicialmente uma seita judaica, né, aqueles que após a morte de Jesus acreditavam nele como o Messias esperado, né, e depois com o próprio Paulo e com o desenvolvimento a ideia da divindade de Jesus, né, como o próprio Deus que vem à Terra e com seu sacrifício purga os pecados da humanidade. O judaísmo ele continua fiel à sua crença original no único Deus criador, na unidade e unicidade de Deus. A principal oração judaica, ela diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, o nosso Deus, o Eterno é um. A partir de então, surge uma nova religião que identifica a divindade de Jesus e cria toda a teoria, né, da Santíssima Trindade, etc. Então tem uma frase que diz assim, entre cristãos e judeus: a fé de Jesus nos une. Aquela fé expressa por Jesus em vida une judaísmo e cristianismo. A fé em Jesus enquanto divindade é que nos separa teologicamente. Então isso faz parte da liberdade humana da interpretação dos mistérios divinos, né? O judaísmo, até os nossos dias, ele continua com a crença de que há uma relação direta entre o ser humano e Deus, sem nenhum tipo de intermediação. Nós temos a possibilidade do arrependimento sincero, enquanto judeus, de compreendermos nossos erros, de nos reportarmos a Deus e através do nosso arrependimento, e mais do que isso, da nossa mudança, do nosso comportamento, dos caminhos que nós traçamos, atingimos esse perdão divino, né? E estarmos prontos para a vida eterna. O cristianismo entende que Jesus é o caminho para se atingir esse objetivo. Eu acho que o mais importante de tudo isso são os valores que estão por trás. O que Deus espera do ser humano, né? O que nós, enquanto seres humanos, precisamos fazer para sermos dignos de ser objeto da criação divina. Durante muitos séculos, a intolerância religiosa produziu muitas perseguições aos judeus, porque passou a se identificar justamente o povo que não aceitou esse novo dogma religioso e, pior do que isso, né, se ligou ao judeu como um povo deicida, né, o povo que teria uma responsabilidade na morte de Jesus. Quando a gente sabe que existia uma elite na época, uma elite sacerdotal, até um tanto corrompida, e conivente com o poder romano, e você tinha todo um povo que lutava contra esse sistema opressivo. Então, do mesmo modo que você pode ter tido os judeus à época, né, que não aceitaram, etc., você tem todo... Na verdade, a maior parte do povo judeu já não vivia naquela época, naquela região, e entre aqueles que viviam, provavelmente a grande maioria sequer conheceu a Jesus. Mas isso produziu ao longo da história, infelizmente, essa separação e essas perseguições, ao ponto que o Papa João Paulo II, né, quando teve em visita a Jerusalém, ele pediu perdão publicamente diante do Muro das Lamentações. Ele fez peço perdão ao povo judeu em nome da cristandade pelos crimes cometidos em nome e inclusive já antes dele, o Papa João XXIII, ele produziu muitas mudanças, inclusive na própria liturgia católica. O próprio Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II fazendo revisões na forma como era. E a partir daí traz essa mensagem tão bem trazida pelo padre agora, de encontrar no judaísmo uma essência, né? Talvez ele chamou de nossos irmãos mais antigos. Isso. E eu acho que esse é o grande sentido do que se constrói hoje em dia no diálogo interreligioso. Cada um encontra Deus a seu modo, e todos temos que ter essa possibilidade da aceitação e do convívio fraterno entre as diversas confissões religiosas. Ô Jader, quando que é comemorado a Páscoa judaica? Ela começou a ser comemorada ontem à noite, na sexta. Ela é comemorada durante 8 dias. É interessante explicar que o dia judaico começa ao anoitecer, com o aparecimento das estrelas.
a gente comemora durante 8 dias e a gente relembra que quando os judeus saíram do cativeiro do Egito para a liberdade, eles tiveram que sair com tanta rapidez que não deu tempo nem da massa do pão fermentar. E por isso a gente tem um ritual, eu trouxe até aqui para mostrar a vocês. Isso aqui é o que a gente chama do pão ázimo, a matzá. É um pão não fermentado, que é a base alimentar durante esse período dos 8 dias de Pêssar. Ele é chamado, esse é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram no Egito, né? Aquele que tem fome, que junte-se a nós e compartilhe desse pão na nossa cerimônia. E ela é justamente, como eu falei, uma festa celebrada em família, em torno de uma mesa, com toda uma sequência. Existe, a gente chama a Agadá de Pêssar. É um livro que é como se fosse um roteiro daquele momento, que como tão bem explicado, não é apenas a refeição. É a contação de histórias, são bênçãos proferidas. A gente vai relembrando toda aquela história com canções, com histórias, com contos, com brincadeiras, com elementos rituais que se fazem bênçãos sobre esses alimentos. E dessa forma, uma história tão antiga de 3.300 anos, ela continua presente nos corações e mentes em nossos dias, sempre se ressignificando e procurando trazer para os nossos dias esses valores. Mas ela acontece nesse mesmo período que a Páscoa cristã. Isso aí a gente teria que dar uma explicação. O período é o mesmo, tanto que aquele período final da vida de Jesus ela é na época da Páscoa judaica. A última ceia em que Jesus reparte o pão com seus apóstolos, provavelmente, certamente, ele estava repartindo a matzá. Ele estava repartindo o pão ázimo da tradição judaica. Como o calendário judaico é lunar e o calendário gregoriano é solar, então, ao longo dos anos, às vezes, as datas se afastam e depois se reencontram, porque o ano judaico são 12 meses pelas fases da lua, que tem mais ou menos uns 12 dias a menos do que o ano gregoriano, e a cada 3 anos se agrega um 13º mês que volta a compatibilizar. Então, esse ano, as duas datas se encontraram, né? Acontece. Às vezes, elas se afastam um pouco e se reencontram, porque a origem da Páscoa cristã ela acontece no momento da celebração da Páscoa judaica. E a Páscoa cristã, ela começa... o período começa com a preparação, começa com a quarta-feira de cinzas. Quaresma, mas o tríduo pascal, quinta, ontem e hoje, sábado. É extraordinária essa iluminação de Jader, porque hoje à noite a gente não começa a celebração com a luz do sol. Depois das 18 horas, a gente começa uma sequência grande de leituras do Antigo Testamento, a criação, a libertação, os profetas. Então, muitas leituras, uma do Novo Testamento e depois o Evangelho. Mas dentro dessa dinâmica, na quinta-feira tivemos a ceia, né? O lava-pés. Eu digo assim que realmente é uma mentalidade muito criativa, né? dos autores sagrados, né? Porque tudo isso não foi escrito depois que Jesus morreu, né? Isso foi escrito 40 anos, 50 anos depois, né? E aí vai se juntando. O que nós temos de tradição mais autêntica é o Antigo Testamento, né? Então, o Novo é filho do primeiro. É tanto que lá nos Estados Unidos a gente não chamava, lá não se chama Velho e Novo, Primeiro, né, e Segundo Testamento. E o Segundo Testamento, que é o Novo, né, vamos dizer assim, está muito, muito arraigado, muito dependente do Primeiro Testamento, que é toda a cultura, né, judaica, entende? Então, assim, Jesus é filho do judaísmo e é impossível, né? Ele fez tudo isso dentro do universo, né? Que era o
judaísmo. Ô Marcos, você acha que, por exemplo, assim, que se fosse divulgado, se fosse falado de uma forma assim maciça, digamos, a sociedade poderia, as pessoas poderiam passar a pensar, a refletir melhor sobre a essência desse período, que neste ano coincidiu, né? Normalmente não coincide, mas nesse ano, o período da Páscoa, tanto judaica quanto cristã, esse período coincidiu. Mas para que as pessoas pudessem, porque no fundo as pessoas perderam isso. Eliana, tem uma... Enquanto falava o Jader, falava o padre também sobre a questão da coincidência em determinados anos, tem talvez algo que seja anterior a tudo isso que subjaz a própria Páscoa, é a proximidade com a primavera. Todos os povos do Oriente Médio, pelo menos, né, tradicionais, que influenciaram a nossa cultura, eles tinham celebrações durante a passagem do inverno para a primavera. E isso em países europeus, até mesmo a Ucrânia, que está ali no limite da Europa, é uma passagem muito rica em mudanças, que talvez aqui a gente não tenha muito essa percepção, porque de fato não muda muito. Nós não temos a passagem característica do outono, não temos as geadas, né, no inverno. Então a nossa ligação com a passagem das estações do ano é muito pequena. A gente não tem essa percepção como na Europa e ali no Oriente Médio as pessoas sempre tiveram. Então a Páscoa, ela é uma concretização no campo religioso, no campo cultural, de práticas que são muito mais antigas. Por quê? Vem desde o tempo que nós começamos a domesticar as plantas para nos alimentarmos. Para que eu conseguisse, enquanto um povo pré-histórico, ou mesmo os primeiros povos históricos, conseguissem plantar o trigo, por exemplo, né, que é tão importante em todas essas culturas, para que ele fosse plantado na época certa, para que ele crescesse, fosse colhido na época certa, havia toda uma tecnologia. A gente tende hoje a pensar que tecnologia é o nosso celular, nosso computador. Não, tecnologia é toda a ferramenta que nós utilizamos para melhorar a nossa vida. Então, havia pessoas, normalmente religiosos também, nesses grupos, que observavam as estrelas, observavam a lua, observavam os ciclos da Terra, para conseguir desvendar, digamos assim, né? Isso que a gente hoje tem como uma coisa muito exata. A gente olha para o relógio e dá ali aquela hora que a gente crê que está exata, né? E que comparamos o resto das nossas vidas a partir daquilo, nossos atrasos, todo o nosso dia depende daquela hora. Mas primitivamente, a gente não tinha, enquanto seres humanos, a condição de, por exemplo, olhar para a lua e ter qualquer garantia de que no dia seguinte aquela lua cheia iria aparecer de novo. Tá? Então, essa perspectiva da proximidade, uma aproximação com a natureza, nós fomos perdendo. E isso é um dos efeitos da globalização, inclusive. Porque se aqui, eu pego o caso do Brasil, no hemisfério sul, a gente não tem essa ligação com a natureza para observar essa passagem inverno-primavera, que está no fundo, na constituição da própria lógica do que veio a ser a Páscoa, a gente já tem esse sentido mais ou menos perdido. Mas tem os efeitos da globalização que são bem posteriores. O que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Porque a história do coelhinho da Páscoa e dos ovos de Páscoa de chocolate não é uma questão mundial, não é uma questão que abarca todas as culturas ocidentais. Muito pelo contrário. Há vários povos que pegam ovos de galinha ou de qualquer outra ave, pintam e dão de presente. Aqui no Brasil a gente tem a questão do ovo de chocolate, mas ele é um efeito também da globalização, só que um tanto mais antiga. Talvez nem todo mundo saiba, o cacau ele é nativo aqui da América do Sul. Então não haveria ovo de chocolate se não houvesse América. A questão da globalização impacta tudo isso. E a globalização ela vai, infelizmente, diluindo, né, essas fronteiras. E quando a gente dilui as fronteiras de cultura, a gente vai trazendo as culturas de fora para a nossa, nós vamos perdendo a essência que eles tinham lá. Porque, já dizia um tradutor, toda tradução ela é uma traição.
Não dá para manter aquela mesma lógica cultural se aqui na nossa cultura nós não vivenciamos ela plenamente. Embora, acredito, assim, como no sentido de uma sociologia mais esperançosa num futuro civilizacional, de que nós podemos ter, se não um verdadeiro sentido atrelado a uma cultura judaico-cristã, mas ao menos uma cultura que nos traga para dentro desse... Porque quando eu falo em ritual, eu quero dizer ritualizar a vida é torná-la presente. Que aí é um conceito já também de uma religião bastante antiga, que é o budismo, né? Estar presente no que se faz. Se nós jantarmos presentes, se nós almoçarmos presentes, em comunhão com aqueles que estão conosco, nós já criamos um sentido. Talvez não consigamos, né, voltar para aquele sentido originário, presente na cultura judaico-cristã, mas que tenhamos ao menos algum sentido, que não tenhamos simplesmente o esvaziamento, a compra e venda, não é? O ovo pelo ovo, ou o coelhinho esvaziado de sentido. Se aquilo ali tem algum sentido, que nós contemos, que tem um aspecto de memória. Não é como falou o Jada, eu vou lhe tratar pelo primeiro nome, porque o segundo eu certamente não vou acertar. Esse efeito de memória é importantíssimo, porque ele cria, como o senhor falou, uma noção de identidade, uma noção de um povo que se conhece e se respeita. E se respeitando, a gente consegue perpetuar a nossa cultura. Sabe? Então, acho que é nesse sentido. Talvez não voltemos lá para aquele sentido tido como verdadeiro, mas que ao menos tenhamos algum sentido. Isso é importante. Olha, já que você citou e você falou por várias vezes a questão do coelhinho, do ovo de Páscoa, do ovo de chocolate, de onde vieram esses símbolos comerciais e quando é que eles entraram, né, na nossa cultura? Que hoje fala em Páscoa... Eu não lembro de... Alguns pensam no peixe, né? Mas a maioria só fica pensando o ovo de chocolate que eu tenho que comprar para comer amanhã domingo. Ou presentear. Né? Ou presentear, tem que ter o ovo de chocolate. Quanto maior, melhor. E cada dia é mais caro, né? A cada ano mais caro. Ele é mais caro. E tem um problema aí do fetiche, né? Da mercadoria. Um ovo de chocolate, ele tem muito menos chocolate do que uma barra de chocolate com o mesmo preço. Exato. Né? Isso porque existe ali uma fetichização daquele produto, que é o ovo de chocolate, né? Carregado de uma simbologia, no caso, uma simbologia meramente comercial. Mas a origem disso remete às culturas anglo-saxãs, às culturas germânicas, que existiam na Europa, na época em que Roma estava crescendo, né? Estava sendo cristianizada, vamos assim colocar. Aqueles povos, eles evidentemente já tinham uma certa cultura, já tinham suas deidades. E a Igreja Católica, quando começa a crescer junto com Roma, naquele período, né, que vai chegar até a Idade Média, Roma e a Igreja Católica se confundiam. Então, nesse processo de cristianização, estrategicamente, a Igreja não destruía os ídolos locais. A Igreja nunca foi, e aqui também na América aconteceu algo parecido. Não chegava lá e simplesmente destituía aqueles ídolos. Havia uma adaptação. A gente aqui no Brasil costumou chamar isso de... sincretismo. De sincretismo, exato. Na Europa, um processo mais antigo era de adaptação. Então, havia, dentro da cultura germânica, uma deusa identificada com os cultos de fertilidade, que era exatamente essa passagem do inverno para a primavera. O inverno tido como um momento de escuridão, de frio. E quando essa deusa aparecia dentro desta cultura, né, ela distribuía ovos e as crianças procuravam aqueles ovos. Então as pessoas começaram a fazer disso uma festividade. Pintavam os ovinhos de galinha, faziam, evidentemente, né, coziam os ovos, escondiam e as crianças faziam daquilo uma brincadeira. Então naquele momento fazia sentido. Estava dentro de um culto de fertilidade. E o coelhinho também, né? Evidentemente por motivos óbvios, né? O coelho está atrelado a essa cultura da fertilidade. Isso aparecia também não só nessas culturas, né? Mas essa é a mais recente, talvez a que a gente tenha sofrido influência. Mas os egípcios também têm uma ligação muito forte com a questão dos ovos. Os persas também, um povo bastante antigo, também tinha no zoroastrismo, que era a religião deles, essa percepção da importância do ovo. O ovo encarnava, e encarna, né, na verdade, esta vida, né, a vida improvável.
Você pega uma criança e mostra para ela um ovo, ela não conhece aquele processo de vida que está ali dentro, para ela é uma tremenda surpresa, né? Então, tanto o ovo quanto o coelho encarnam essa perspectiva da fertilidade ligada à terra. Claro que hoje em dia isso teria que ser ensinado, isso teria que ser repassado, para que nossas crianças passassem depois para os filhos deles, e aí nós teríamos, talvez, como você coloca, essa revigoração de um certo sentido. Mas a cultura está lá, no comecinho da Idade Média, nessa cristianização do mundo europeu, que a gente conhece hoje como Europa, né? Exato. Eu acho assim, tudo tem o seu lado bom da história. Chocolate é muito gostoso. Pois é. Então, acho que dificilmente... É difícil você achar uma pessoa que não gosta de chocolate. Mas há hoje uma valorização muito grande em cima disso. Isso, tirou o foco. Que chegou, tirou o foco. E acho que nós precisamos voltar às nossas raízes. A gente pode continuar comendo, sim, o ovo de chocolate, o ovo de Páscoa, mas a gente saber por que a gente está comendo aquilo ali e comendo em família, né? Porque senão, de verdade, nós nunca vamos ser livres. Né? Vamos ser sempre escravos de algum modismo, de alguma coisa que é implantado, é colocado, né, para nós. E se eu não faço, mas meu vizinho faz, outro vizinho faz, eu vou me sentir meio que um ET, né? Diferenciado de alguma maneira e discriminado. Eu acho que a gente precisa... É nesse sentido que eu acho que a gente tem que voltar. Por isso que eu falo, você o divulgar, você falar, né? Você informar mais as pessoas para que elas possam saber por que da Páscoa. Da onde veio? Eu posso continuar comendo meu peixe na sexta-feira, eu posso continuar comendo meu chocolate no domingo, mas eu preciso saber o significado disso, ou saber o significado desse final de semana prolongado. Eu vou para a praia, eu vou para o interior, eu vou para Gravatá, eu vou para a Fazenda Nova, para onde eu for passar a minha sexta, meu sábado, meu domingo, mas eu preciso entender o que é isso. Assim como quando a Igreja Católica vai começar o período da Quaresma, a quarta-feira de cinzas, né? As pessoas precisam, de fato, entender e saber o porquê. O que significa isso? Agora, Ariana, é uma mercantilização agressiva, porque a gente faz a nossa parte. Tem a catequese, entendeu? E eu acho que também muitas igrejas evangélicas fazem isso também. Sim. O judaísmo faz isso. O problema é que, sabe, é uma coisa, uma avalanche assim, muito agressiva, uma comercialização da religião que a gente está vivendo que nos assusta. Né? Você querer agora dizer que um ovo de chocolate é sinônimo de Páscoa, assim, aleatoriamente, aí eu pergunto, será que as pessoas querem realmente saber o significado do ovo? Porque ali tem, como diz na filosofia, né? Ali tem uma potência de vida, né? Então, quando o ovo quebra, a vida desabrocha, né? Então, talvez aproveitar esses momentos de catequese, de pregações, né, para dizer que não é somente o ovo enquanto algo material que se come, se degusta, mas ali tem vida. Exato. Né? Ali pode desabrochar o novo. E para nós é isso também, né? O Cristo que quebra, né, e saiu do túmulo e... vivo está. Isso mesmo. Vamos a um rápido intervalo, mas antes eu gostaria aqui de ler o seguinte. Billy Graham, né, o famoso evangelista aí, ele disse, Deus provou seu amor na cruz quando Cristo pendurado, ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo. Palavras de Billy Graham. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você está ouvindo o programa Plural. 105,3, a rádio da família Olinda. Shopping
Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa, Workroll e muito mais. Shopping ETC, lojas, serviços e praça de alimentação. Siga @Shopping ETC Oficial. A Rádio da Família, 105,3. Aqui de frente pro mar, onde tudo é feito pra você sentir novas emoções. Shopping Pátio Olinda. Um sonho, um presente, um carinho, onde tudo é feito pra encantar você. Você merece tudo isso. Shopping Pátio Olinda. Shopping Pátio Olinda. Você merece tudo isso. Na Olinda é mais alegria para a sua vida. A rádio que te faz feliz. Ok, aplicativo. Qual a boa da gastronomia? A boa é no Boa. E qual é a boa para fazer compras? A boa também é no Boa. E se for cinema, passeio e diversão? Já sabe, né? A boa pra tudo é no Shopping Boa Vista. Lá você curte o que gosta e ainda tem 2 opções de estacionamento por um valor super de boa. De domingo a domingo, venha pro Boa. Shopping Boa Vista, o shopping do coração da cidade. Shopping ETC, tudo o que você precisa bem pertinho de você. Americanas, Ortobon, Lotérica, Boticário, Caixa e muito mais. Shopping ETC, aberto também aos domingos. Lojas, serviços, praça de alimentação e cinema. Plural. Apresentação: Eliana Victório. 8h17. Páscoa, significado e importância é o tema do Plural de hoje. Aqui no estúdio estamos com o coordenador da Federação Israelita de Pernambuco, Jader Tachilitsky. Acertei. O sociólogo Marcos Dornelas e o padre Joselino Tavares, que é da Igreja das Graças. E você, ouvinte, que é o nosso convidado especial nesse sábado de Aleluia. O que eu queria perguntar é o seguinte: para a Igreja Católica, dentro da Páscoa cristã, eu acho que desde o início da Quaresma, né, existem alguns alimentos aí que a gente não pode, pelo menos que a Igreja recomenda que você não coma. Então, antigamente, eu me lembro de minha avó que, por exemplo, se começou a Quaresma, ela não comia carne vermelha, era só peixe. Ainda permanece assim, padre? Tem mais algum alimento que não se pode comer? Na quarta-feira de cinzas, como me referi anteriormente, né, Jesus recomenda a oração, a esmola e o jejum. Ele está no monte, né? Sendo tentado, né? Assistido pelo Espírito. E aí a igreja, né? Durante a Quaresma, talvez hoje menos, né? Vamos dizer assim, é bom que se diga que é para os católicos, né? Porque alguém, uma vez, perguntava ao padre Fábio de Mello: mas o senhor não devia se casar. Mas quem não se casou fui eu, não foi você. Então a opção é minha, né? Exato. E eu acho que a gente precisa respeitar. Mesmo dentro do cristianismo, tem grupos que não têm essas mesmas tradições, né? Então, nós, católicos, temos, né? Então, a quarta-feira de cinzas é o dia, vamos dizer assim, de jejum, né? De abstinência, abster-se de carne, né? E, geralmente, durante o ano, a tradição de, na sexta-feira, né, vamos dizer assim, é um dado cultural, né, para nós católicos, né? E a Sexta-feira Santa, né? Ontem. Mas, às vezes, a gente percebe que parece que é o dia... Eu me lembro que eu fiz meu noviciado no Paraguai, né? E o meu mestre noviço mandou para uma comunidade brasileira no Paraguai. Eu nunca vi tanta carne na minha vida como naquele dia os gaúchos que moravam no Paraguai. Disse: meu Deus do céu, eu estou no outro mundo, o que é que está acontecendo, né? Mas
tem essa leitura de hoje. É mais do que deixar de comer carne, deixar de tomar Coca-Cola, deixar de comer chocolate. É um propósito, né? Eu disse lá na quarta-feira de cinzas, nós precisamos jejuar de atitudes. É desse jejum que essa mudança que você está aqui insistindo, né? O que mudou e que pode mudar? Mudar em atitudes, mudar em comportamento. Porque não adianta eu deixar de comer carne ontem, sexta-feira, e hoje pisar nas pessoas na minha casa, ser uma pessoa grosseira, entendeu? Usar de intolerância. De que é isso aí? Exatamente. Foi o que Jesus mais condenou, entendeu? O que ele mais condenou. Ele disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que entra não é o que faz mal, é o que sai. E o que é que sai de dentro de nós? Entende? Então, assim, é um jejum, uma abstinência de atitude. Né? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? E aí, esses 40 dias é para me ajudar isso mesmo. Esses dias de confissões, as pessoas vindo... É um período de meditação. Isso, é um grande retiro. Não é? Nós subimos a montanha também com Jesus. E queremos descer para celebrar, né, a glória da ressurreição. Agora, padre, só me explica uma coisa. Do porquê, qual o objetivo? Porque muita gente, assim, pela tradição, não compra carne, não fez o churrasco ontem na sexta-feira. Aí providenciou seu peixe, seu bacalhau, enfim, fez o que fez, mas não comeu a carne vermelha. Mas come por tradição, não por saber qual o significado, nem do período e nem por que não comer carne vermelha. Isso. A relação, né, é muito mais pela carne de Cristo, entende? Pela morte dele. Então, a concepção que vem lá de trás, né, é que comendo a carne vermelha, nós estamos profanando o corpo de Cristo. Entendeu? Entendi. Mas aí você coloca assim, tudo bem, tem essa leitura, mas aí a gente exagera no bacalhau, faz, né? Peixes e vinho, e não é esse aqui, como é que chama? Amatzá. Amatzá. Não é o amatzá que é com água, mas também tem um jejum, né? Tem gente que faz isso mesmo, né? Mas porque se perdeu o objetivo, o sentido, só se mantém uma tradição, né? Nós não comemos carne vermelha na sexta-feira, mas a gente compra um peixão inteiro, compra um bacalhau, faz aqueles pratos, reúne a família, tá ali, mas o sentido a consciência da dói festa. menos. Eu não posso tomar uma caipirinha, mas eu vou tomar vinho e tomo à vontade. Quer dizer, onde está, né, a sese, né? A espiritualidade, entende? A mística. Então, e assim, Jesus, ele foi simples, né? Naquilo que ele celebrou, né? Agora é o meu corpo, né? Esse cordeiro, né? Esse cordeiro que dá a vida. Agora, no Antigo Testamento era o cordeiro que era sacrificado. Né? Agora ele é o cordeiro, né? Exato. Agora, Jader, e na Páscoa judaica, no Pessah, existem alimentos que as pessoas não comem? A gente se abstém de comer pão fermentado, né? Produtos à base de trigo e de outros cereais que sofrem a fermentação. Inclusive é um ritual que antes de iniciar a festividade, a gente recolhe qualquer tipo de alimento impróprio, pão, macarrão, e esses alimentos são retirados de casa, eles podem ser doados, eles podem se retira de forma que ele não tenha esse produto que é considerado impróprio para o período. Então se come o pão não fermentado durante os 8 dias de Pêssar. Quer dizer, não é só não fazer, se você tiver na despensa, você vai doar. Pela tradição seria isso, você deve retirar da casa para... É um ritual de purificação para aquele período dentro do lar.
Eu acho interessante também a gente citar, não é sobre o período de Pessah, mas remetendo ao que eu falei, o dia do perdão, o Yom Kippur, também é um período de 40 dias, porque começa no último mês judaico, que é o mês de Elul, que se começa a fazer todo o processo de reflexão e arrependimento, entra no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e culmina 9 dias depois com o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então é todo um período de 40 dias de introspecção e reflexão. E no Yom Kippur, a gente se abstém de comer durante 25 horas. É um jejum completo de alimentos, de água, em que você dedica aquele dia completamente para o espírito. Então você não nutre o corpo, você nutre o espírito através da reflexão, das orações. Se vai à sinagoga coletivamente e é todo um processo de purgação coletiva naquele momento. Mas no Pessah não. No Pessah a gente se alimenta festivamente em torno da mesa, como eu coloquei, mas com essa restrição, com essa referência alimentar do pão não fermentado. Se você me permitir, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que você falou sobre essência, sobre o sentido do que nós fazemos e como isso, desde os primórdios, era algo muito importante no judaísmo. Se a gente pega as religiões antigas, existia castas sacerdotais que tinham monopólio, o controle do conhecimento, e, em geral, as massas eram iletradas. E o judaísmo trouxe um conceito desde o início de que todo mundo devia ter a capacidade de saber ler e escrever, para que cada praticante, cada membro do povo judeu tivesse a capacidade de ler os textos sagrados, discuti-los, interpretá-los, e não fossem reféns de uma casta superior que diz o que é certo e o que é errado. É algo fundamental da cultura e da tradição judaica a capacidade de cada um de ter opinião, de discernir, de debater. O judaísmo sempre foi muito polêmico nesse sentido e muito plural nesse sentido. O questionamento, a não aceitação tácita é uma forma de você sempre procurar olhar para a sociedade e ser crítico em relação a ela, questionar, transformar. A gente pega 2000 anos atrás, mais ou menos, nesse mesmo período, né, de Jesus, existia uma espécie de um ministro de educação da antiga Judéia que ele determinou uma lei escolar de que em todas as cidades, em todas as localidades, teriam que haver escola e todas as crianças teriam que frequentar essas escolas. A gente está falando de 2000 anos atrás. Uma lei similar só veio acontecer no século XIX nos Estados Unidos, tornando o ensino público e obrigatório para todas as crianças. Um povo que tem a capacidade do aprendizado, da leitura, ele tem essa possibilidade de não ser sujeito a uma dominação, né? Quem não tem a cultura, o conhecimento, é alvo do arbítrio, é alvo do domínio, é alvo da imposição. Um povo letrado é como o Rabino Sacks citou uma vez, que o povo judeu era como um povo de advogados, conscientes do seu papel, dos seus direitos, e reivindicando os seus direitos e participando dentro da sociedade da construção, da convivência dessa sociedade. Então, esse fator da cultura ele é muito importante, do conhecimento. Modernamente, formou-se uma comunidade judaica aqui no princípio do século XX, com judeus migrantes da Europa. Por exemplo, meus avós paternos vieram da Ucrânia, meus avós maternos vieram da região da Romênia. Quando eles chegaram aqui, em geral, a comunidade judaica que aqui se formou, chegou com condições econômicas muito desfavoráveis, com muita dificuldade. Tiveram que reconstruir a vida num país novo, com uma língua diferente, um clima diferente, costumes, etc. E uma das primeiras coisas que eles se preocuparam foi em construir uma escola judaica, o Colégio Israelita Moisés Schwartz, que é mais do que centenário hoje em dia, é a instituição de ensino formal judaica mais antiga em funcionamento no Brasil, está aqui no Recife. Inclusive, eu trabalho na escola como coordenador de estudos judaicos.
Isso demonstra como a educação sempre foi algo primaz, fundamental dentro do judaísmo. A gente tem duas histórias muito interessantes, Eliana. A gente teve aqui no século XVII a formação da primeira comunidade judaica de todas as Américas, aqui no Recife, né? A gente tem lá na Rua do Bom Jesus, a antiga Rua dos Judeus, foi reconstituída a sinagoga que existia naquele período do século XVII, que foi uma experiência original em todas as Américas. Daqui de Pernambuco saíram 23 judeus que chegaram na costa da América do Norte e fundaram a primeira congregação judaica da América do Norte, onde depois veio a se tornar Nova York. E a gente tem uma moderna comunidade judaica formada no início do século XX, proveniente de judeus vindos do leste da Europa, que estavam sofrendo processo de perseguições, de pogroms, e que construíram essa moderna comunidade judaica que existe hoje em dia aqui no Recife. É um bocado de história. Me diga uma coisa, por que a celebração da Páscoa é a maior de todas as celebrações realizadas pela igreja? Nós chamamos a mãe de todas as celebrações, né? Mas antes de responder, Eliana, fazer uma referência ao fermento. Percebe que Jesus fala várias vezes do fermento bom e do fermento ruim, né? E quando Jesus fala do fermento bom, está dizendo boas atitudes, comportamento, né? E por que, não tem que responder, mas assim, uma curiosidade, né? Por que os judeus mantêm essa concepção, né, do fermento? Porque, assim, é material, mas ele tem uma teologia por trás, né? Tem uma concepção religiosa por trás. Só para dizer que, assim, Jesus foi muito fiel às suas tradições, fazendo essa releitura agora, né? E cuidado com o fermento dos fariseus. E qual é o fermento dos fariseus, né? Eles falam bonito, pregam bonito, mas não vivem, né? A coerência. Faço o que eu faço, mas não faço. Exatamente. Então, a sua pergunta eu acho que é importante demais, eu acho que é o coração para nós, né? Páscoa é ressurreição. Cristo rompe as cordas que conservavam seu corpo debaixo da terra. Foi a maior vitória de todos os tempos. Jamais alguém pôde vencer o poder da morte. Só Cristo Jesus. A vitória de Cristo ressuscitado nos faz crescer na fé. Não tenhamos mais medo de nada. Tudo está sobre o calcanhar de Cristo. Com Ele, nada nos derrotará. Não é? Aí vem, né? Páscoa, é essa saída rápida, é o êxodo, é a partida. Para onde, né? É sair para encontrar os outros. Se permanecermos fechados, trancados dentro de nós mesmos, vamos morrer. Páscoa é reencontro com a vida. Somente sabe viver quem se encontra com a vida. Aquele que ama. Jesus morreu e ressuscitou porque nos ama verdadeiramente. Amar é sair de si para encontrar o outro, é dialogar, é estender a mão. Olha o sentido, né? É abraçar para fazer as pazes, é doar a vida, o coração, né? Páscoa é alegria. E eu gosto muito, na Quaresma nós tivemos 2 domingos com a segunda leitura de Paulo, né? E a gente sabe quem foi Saulo, né? Um grande perseguidor dos cristãos, e depois Paulo. Mas ele coloca, ele dá o testemunho, porque ele ressuscitou, eu sou uma nova criatura, eu sou um homem novo. E aí ele vai provar, né? Paulo é um tipo que ele chega numa comunidade e diz: olha, eu sei que vocês não estão acreditando em mim, porque eu fui uma pessoa muito ruim, mas agora o meu viver é Cristo. Então, para nós é
é o ponto, sabe, é a bússola, é um ponto de chegada, ponto de partida, que também nós, como cristãos, como católicos, a gente precisa também revisitar a originalidade, não é? Eu estava escutando hoje um pastor, hoje pela manhã mesmo, né? Ele dizendo que tudo muda com a ressurreição. E ele conta o episódio dos discípulos de Emaús, né? Quer dizer, não foi fácil também para os discípulos, né? Eles foram abrindo os olhos, os ouvidos, a mente, né? Aos poucos, né? Foi um processo, entende? Do túmulo vazio, né? E logo uma mulher que vai anunciar, vai dizer, olha, ele não está lá não, né? E como acreditar numa mulher? Então correram, foram lá, né? Pedro e João, finalmente eles... E daí começa, né, o testemunho, é a leitura que nós vamos escutar domingo, o próprio Pedro dizendo, olha, eu sou testemunha. Eu comi com ele, eu participei da mesa com ele. Né? E depois, os 50 dias, vamos dizer assim, a liturgia nos ajuda, né, claro, a dizer, olha, verdadeiramente ele ressuscitou. E chega um momento que eles estão pescando, não pescam nada, e Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma, Pedro se joga dentro da água, e Jesus diz, o que é que vocês têm aí para comer, né? Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou vivo, eu ressuscitei, estou no meio de vocês. Então, para nós, é a maior festa. Sábado à noite, né? Que é hoje à noite, o auge, né? do tríduo pascal, né? É tanto que em alguns lugares a gente sai na rua, né? Com a imagem do Cristo ressuscitado, cantando aleluia, né? E amanhã, em todas as missas, né? A proclamação, temos um texto também que é a proclamação da Páscoa, nessa perspectiva, né? De que agora tudo é novo, né? Vida nova, ele ressuscitou. Está vivo. Marcos, você acredita que a sociedade, ela consegue ter essa visão de que qual evento religioso possa ser assim, maior ou de maior importância, se é o Natal ou se é a Páscoa, ou acaba sendo indiferente de uma forma geral, nesse mundo capitalista em que vivemos? Liana, em termos de venda, né, de capital, de movimento de dinheiro, é o Natal, né? O Natal e, salvo engano, pelo menos até antes da pandemia, depois vinha o Dia das Mães, para só depois vir a Páscoa. Esse efeito tem um lado bastante perverso, né? Porque estamos aqui falando dos que podem fazer uma Páscoa, mais ou menos, né? Gastando um pouco mais, como a gente já comentou aqui, a cada ano. Os alimentos estão mais caros, né? Vivemos, infelizmente, uma guerra que alguns acreditam que está lá localizada, mas ela já é uma guerra mundial, porque envolve países de outros continentes, de alguma maneira, né? Com os embargos econômicos. Essa mudança que vem com o aumento de alimentação, aumento do preço do próprio chocolate, né? Isso gera também um problema naqueles que são os mais suscetíveis, né? E os que desejam mais os ovos de chocolate são as crianças. Para se ter um parâmetro do quanto isso é perverso, o quanto uma criança deseja aquilo ali, e ela nem sabe por que deseja, porque, como falou o padre, né, tem um efeito social que é gigantesco. Mesmo que nós tenhamos as escolas católicas, ou as escolas jesuíticas, ou nós tenhamos a escola do budismo, enfim, nós tenhamos escola de todas as denominações, o efeito do mercado ele é gigantesco e a gente não consegue muitas vezes dimensionar porque ele está permeado naquelas relações sociais, né? É a criança que brinca com um amiguinho e o amiguinho vai ter aquela Páscoa mais abastarda e ele não pode ter. Ou então aqueles que são excluídos totalmente do processo, né? Pessoas que estão, infelizmente, morando na rua, pessoas que passam a Páscoa, infelizmente, dentro de um hospital, seja doente ou acompanhando alguém. Então, essa ressignificação passa também por esses momentos difíceis, que alguns são
né, passageiros, e outros são quase que endêmicos no sentido social, né? Porque, inclusive, para sustentar a Páscoa mais abastada de alguns, parece que é necessário que outros vivam em privação. Então, cria-se um abismo social. De modo que é muito complicado para quem vive, né, uma Páscoa, um Natal desta maneira, vislumbrar que exista outra possibilidade, né? Como se estivesse, para usar uma metáfora, vendo sempre a vida acontecer na TV. É uma sensação de que eles estão fora daquilo, né? Que é o sentido mais verdadeiro da palavra marginalizado. Então, estas pessoas, e que infelizmente no Brasil, na sociedade que nós temos, é uma maioria, né? Então, resgatar um sentido primeiro, um sentido mais simples, para essas pessoas é inclusive mais importante. Porque o foco não está, ou pelo menos não deveria estar, não é, no comer o peixe até ficar a ponto de passar mal, ou tomar vinho até perder a consciência. Existem outros sentidos, né? Existe uma simplicidade que está presente na cultura judaica, na cultura cristã e em outras religiões, que diz respeito não a essa coisa do fazer muito, ou demonstrar muito, ou parecer muito, que é um grande foco na nossa sociedade, né? Inclusive, talvez seja o principal. É mais o parecer ser do que o ser. Tá? Então, a nossa cultura, infelizmente, valoriza muito mais esse parecer ser e marginaliza as pessoas que não têm condições de ter uma Páscoa, né? Dentro deste modelo, né? Que o capitalismo prenuncia. Exato, infelizmente, né? Eu me lembro há alguns anos, falando também nessa época, num programa sobre essa questão da Páscoa, foi até, eu não me recordo agora o nome do padre, ele colocando a necessidade, veja, se é tão difícil, se está tão caro comer um peixe, mas se a pessoa, e às vezes você pensa assim sempre num bacalhau, num peixe, né, mais nobre, para fazer aquele almoço, mas é a sardinha que você tem, é a sardinha. Mas se você não tiver peixe, mas você só tiver, se for a carne, ou se você for frango, ele falou assim, coma a carne, coma o frango, não vá passar fome, ficar com fome, ficar doente, né? Porque muitas vezes a pessoa só está indo pela tradição e sem saber o real significado de tudo ali. E se ela souber o significado, mas ela só tiver aquilo para comer, ela coma só aquilo, porque o que vai valer é o que está dentro do coração, o seu sentimento, o seu propósito de vida, né? E para os judeus, a Páscoa é a maior festa, é a maior celebração? É uma das mais importantes. Do ponto de vista teológico, aquele período que a gente chama de grandes festas, que é o Ano Novo Judaico, chamado Rosh Hashanah, que quer dizer cabeça do ano, que junta com o Yom Kippur, o Dia do Perdão, é o que tem um significado mais forte. Mas o Pessah, ela, em termos da vivência familiar, da alegria, dos rituais, ela tem uma importância muito grande. No passado, quando existia o templo em Jerusalém, a gente tinha 3 festividades que eram chamadas de as festas de peregrinação. Era quando todo o povo procurava ir a Jerusalém e ir ao templo sagrado. Era Pessah, Shavuot e Sukkot. Pessah, a Páscoa judaica, relembrando a libertação da escravidão do Egito. Shavuot, que é traduzido como Pentecostes, 50 dias depois, 7 semanas depois da saída do Egito, a chegada ao Monte Sinai, quando Moisés sobe e volta com as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que a gente pensa hoje em dia como algo natural, mas que foi algo tão revolucionário naquela época, né? Leis que falavam da relação do ser humano com o divino e com a sociedade. Que não se pode matar, que não se pode tomar o que é do outro, que tem que se respeitar, honrar e respeitar o pai e a mãe, o direito a um dia de descanso. Pensem o que significa no passado, que se trabalhava o ano inteiro, a semana inteira, dia após dia, não existia o conceito do descanso. Então imagine no passado, você trabalhar, vamos pensar hoje em dia, que a gente trabalhasse de domingo a domingo, o mês inteiro, o ano inteiro. Então o judaísmo trouxe essa contribuição, trazendo do conceito da descrição bíblica da criação do mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou,
que o ser humano tem direito ao descanso, né? Inclusive, a Torá fala não só o descanso próprio, como o descanso dos seus servos, dos seus animais, que toda a criação para no 7º dia, dignifica e torna esse dia um dia sagrado. Então, essa festa, o Shavuot, que é a entrega das tábuas da lei ao povo judeu, e Sukkot, que é a vida no deserto, a festa das cabanas, os 40 anos no deserto, vivendo naquela condição precária. Eram chamadas festas de peregrinação. Agora, eu queria trazer, se me permitir, Padre Josenildo, uma reflexão. Essa questão dos fariseus, na minha visão e na visão de muitos historiadores, é algo que se deturpou na história. Se você pega hoje em dia um dicionário em português e vê o nome fariseu, se bota o sinônimo de hipócrita. Seria justamente aquele que prega uma coisa, mas está mais ligado ao formalismo, mas não à essência. Na verdade, o farisaísmo era uma corrente judaica que existia naquela época, uma corrente que vinha da tradição dos profetas, que veio trazer depois a tradição da rabínica e trazia algo de muito importante da essência judaica. Entre os fariseus havia uma pequena corrente que tinha essa visão mais formalista da religião, destituída da essência, e eram criticados pelos próprios fariseus, entendeu? Como uma dissidência ou como um pequeno setor. Mas ficou marcado na história como se o farisaísmo como um todo fosse o sinônimo de hipocrisia e de formalismo. Pejorativo, né? Quando, na verdade, foi uma distorção histórica. E a gente pode dizer que todos aqueles ensinamentos de Jesus provêm de uma mesma fonte, que era a fonte que foi perpetuada pelo judaísmo farisaico. Então eu peço a vocês que, quando escutarem essa referência do farisaísmo pejorativa e negativa, ela não se coaduna com a verdade histórica. Eu queria fazer esse registro. Bem colocado, Jader, muito bem colocado. Veja só, Mahatma Gandhi disse: um homem que era completamente inocente se ofereceu como sacrifício para o bem dos outros, incluindo seus inimigos, e assim se tornou a salvação do mundo. Foi um ato perfeito. Nós estamos aí a 13 minutos exatos para terminar o programa de hoje. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, a participação de você, ouvinte, que nos acompanhou desde o início, desde as 7 horas da manhã. E assim, a gente espera que, com todas as explicações, tudo que foi colocado, que a gente possa, de fato, refletir, né? E as contribuições que Jader, que o Marcos, o que o próprio Padre Josenildo trouxe, assim, que a gente possa, além de refletir, colocar em prática, né? A gente sabe que ontem, na sexta-feira do almoço, nem todo mundo pôde ter assim, uma mesa farta, nem todo mundo pôde ter, de repente, o peixe. Mas mais do que essa comida é você saber a essência. Eu bato nessa tecla porque a gente precisa ter isso. E se a gente começou lá atrás com os judeus, né, é a questão de você, da liberdade, de você ser livre. Você não comeu peixe ontem, mas você vai poder comer peixe de repente amanhã, semana que vem. E todos esses ensinamentos, de tudo que foi colocado, a conclusão que me leva é o seguinte: nós temos uma data, um período que é a Páscoa, né, ou a Semana Santa, desde quando começa a Quaresma, ou dentro do período, do prazo aí da Páscoa judaica, mas são os ensinamentos que a gente tem que pôr em prática e viver os 365 dias do ano, e não somente naquele período. Então, eu agradeço a participação de vocês no programa de hoje e vamos aí para as nossas despedidas. Eu começo com você, Jader, né? Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Para mim foi uma grande alegria estar compartilhando essa mesa aqui e aprendendo tanto com vocês e compartilhando essas reflexões. Eu vou trazer uma fala final. A gente sempre pensa como é que a gente constrói o futuro, né? Qual é a ideia da imortalidade no sentido metafísico, no sentido espiritual? Os antigos egípcios construíram uma das maiores civilizações do passado, né? O faraó era de um poder descomunal, o poder de vida e morte sobre as pessoas. Os egípcios trouxeram a escrita, os hieroglifos, construíram grandes monumentos, grandes cidades, pirâmides. E eles acreditaram que as grandes construções
imortalizariam o Egito, o Antigo Egito. Efetivamente, até hoje, a gente vai no Egito. Eu tive a oportunidade de estar lá e ver aquelas pirâmides e se deslumbrar com aquilo e todos os resquícios arqueológicos. Mas aquela civilização, ela não se perpetuou na história, como tantas outras do passado. A gente admira, mas hoje elas são pedras, né? Pedras que representam um passado glorioso, mas que não teve continuidade. O povo judeu, naquela época, era um povo de escravos, né? Talvez no limite mais baixo da sociedade da época. Mas esse povo teve a compreensão do valor de cultuar a liberdade, de lutar por essa liberdade e de ensinar esses valores para os seus filhos, de geração em geração. Então, passados 3.300 anos daquele período, o judaísmo continua existindo, com todos os percalços, com todas as dificuldades, porque o povo judeu, ao longo da história, ele acreditou nesses valores e ele achou importante ensiná-lo para os seus filhos, numa corrente contínua que chegou aos nossos dias. Então, as pirâmides, elas estão lá como um testemunho do passado, mas os valores e os ensinamentos, eles estão hoje em dia no presente e pretendem que continuem existindo no futuro. Ok, obrigada, Jada. Marcos. Eliana, você se referiu ao Gandhi, e eu lembrei de uma outra fala dele, um momento que ele viveu bastante peculiar. Ele recebia pessoas com problemas de saúde, problemas espirituais, e numa dessas consultas, vamos assim dizer, ele recebeu uma mãe preocupada com a filha, dizendo que, por indicação médica, inclusive, aquela criança não deveria comer carne. E elencou os vários motivos por que não se deveria comer carne. E ele disse à mãe: traga a sua filha daqui a 1 mês. Hoje eu não vou poder ajudá-la. A mãe simplesmente foi embora. 1 mês depois lá retornou. E ele disse para a criança: minha filha, não coma carne. Carne não faz bem. E ela saiu. Minha mãe perguntou: mas Gandhi, por que você não disse isso para minha filha 1 mês atrás? Ele disse: porque 1 mês atrás eu comia carne. Então isso tem muita relação com o que você coloca sobre praticar o que nós falamos que deve ser o realizado, né? Essa mudança, que nós batemos muito aqui na questão da mudança, né? A sociologia trabalha com a mudança, né? O mundo moderno é a mudança. Ainda que ela seja lenta, ainda que ela demore, no caso do Gandhi, 1 mês, ou possa durar milênios em outros casos, a mudança existe e ele é fruto desse mundo que a gente tem e que em várias coisas é muito melhor do que o mundo da Idade Média, do que o mundo grego, do que o mundo egípcio, onde havia aquelas estratificações. Hoje em dia é difícil mudar de classe, mas hoje em dia é possível e antes não era. Essa perspectiva de que a mudança existe, ela é importantíssima e ela precisa começar por mim, por nós, de alguma maneira. Não há como mudar o mundo inteiro de uma vez só, né? Talvez esse seja o grande erro dos revolucionários, é achar que vai mudar o mundo com uma caneta ou com uma arma. O mundo muda por meio de atitudes das pessoas nas suas relações mais simples. Então, acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar hoje. E, no mais, agradecer ao convite, agradecer a presença de todos. Falo a presença dos que estão aqui, a presença dos que nos escutam também. Hoje é um dia muito especial. Vamos celebrá-lo. Ok, obrigada. Padre Josenildo. Muita responsabilidade. Eu quero terminar trazendo a imagem da Páscoa, né, como passagem, né? Em nossa vida, de certa forma, existem 2 passagens. A primeira, passamos do nada, onde estávamos 9 meses antes de vir ao mundo, a situação de bebê, em seu bercinho. Mas essa passagem é apenas condição de uma segunda. A segunda passagem é a passagem de uma existência humana, a existência propriamente humano-divino. A primeira não pede autorização nossa para nos pôr no mundo.
A segunda não se faz sem nós. Ela se realiza ao longo de toda a nossa vida. No fim da passagem, teremos passagem terrena, passamos para a comunhão terna com Deus. Todos os dias de nossa vida, fazemos essa travessia. A vida humana é um êxodo. Esse êxodo é concebido, no seio materno, ali mesmo com o calor e nutrientes de sua mãe, vive a gestação. Com o nascimento, inicia-se seu êxodo existencial com outros irmãos da jornada e irmãs. Da perspectiva cristã, o caminhar juntos se converte em sinal da presença de Deus, que acompanha o homem e a mulher em cada passagem de seu itinerário existencial. E o êxodo existencial de um ser humano possui 3 fases: iniciar, transitar e terminar. A vida terrena de um ser humano tem então seu início, faz-se no pleno desenvolvimento e aponta para o seu término inevitável. Mas o verdadeiro caminhar do cristão termina na ressurreição. Esta é a mensagem da Páscoa que festejaremos daqui a pouco, durante a noite, mas também durante 7 semanas, 50 dias, comemorando o tempo pascal. Obrigado, Rádio Olinda. Parabéns à Rádio Olinda. Eliana, muito obrigado. Jada e Marcos. Foi um aprendizado extraordinário. A gente que agradece. Olha, com o apoio técnico de Felipe Rafael e a participação nas mídias sociais de Marília Oliveira e na produção Vitor Arruda, o programa deste sábado está terminando. Se você ainda não segue a gente, confere lá no Instagram. É só procurar o nosso @programa plural. Tudo juntinho. Daí você terá acesso aos nossos temas antecipadamente. Poderá ver vídeos e fotos dos nossos convidados e ainda participar conosco da construção do Plural. O Plural vai ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Olinda. Você pode nos escutar pela frequência FM 105,3, pelo seu aplicativo de rádio preferido, ou ainda nos assistir em nosso canal no YouTube. O programa ficará disponível já já. O professor, filósofo e escritor brasileiro Mário Sérgio Cortella disse certa vez: a Páscoa é um momento bonito para 2 religiões, cristianismo e judaísmo, mas com a mesma importância. A ideia de que a vida vai vencer a morte, de que a luz afasta as trevas, é um momento em que podemos comemorar a possibilidade de não nos rendermos àquilo que nos abafa, àquilo que nos afoga. Isso não é fingir que os problemas não existem, não é dissimular as agruras, as chateações, as dores e as dificuldades, mas é imaginar que elas não são vencedoras sempre. Então, para você, um ótimo sábado, um excelente domingo. Curta o seu domingo de Páscoa, coma seu chocolate, se quiser e puder comer novamente um peixinho, coma, mas lembre-se da essência, do objetivo dessa festa, seja judeu ou seja cristão. Um grande beijo, boa semana e até o próximo sábado. Esse foi um programa Plural. Programa Plural.